Então, Portugal tentou fazer uma espécie de limpeza no reino, mandando para cá, para o Brasil colonial, quem eles consideravam indesejável. Mas o que será que aconteceu com essa gente toda? Os vadios, os heréticos, as bruxas, quando chegaram aqui? Pois é, hoje a gente vai entender como essa pena do exílio acabou virando integração e como, a partir da exclusão, nasceu uma sociedade completamente nova. Fica aí a pergunta, né? Uma pergunta bem provocadora que vai guiar nossa conversa. A gente vai desafiar um pouco aquela narrativa tradicional de que a colônia foi feita só por heróis e nobres e vamos olhar, na verdade, para as fundações que foram construídas por quem foi forçado a vir para cá. Bom, para a gente entender essa história direito, a gente precisa saber o que é a peça-chave, o degredo. E olha, não era só uma punição, não. Era um verdadeiro mecanismo de controle social. Quase uma forma de vingança, sabe? O objetivo era purificar Portugal das suas mazelas, basicamente despejando criminosos e delinquentes do outro lado do oceano. E é aqui que a gente encontra um paradoxo que é simplesmente fascinante no sistema colonial. Pensa só. Portugal tinha um problema, um excesso de gente considerada marginal. O Brasil, por outro lado, tinha o problema oposto, um território gigantesco, mas vazio. E aí, como é que se resolvem os dois? Pois é, a solução de um virou a solução do outro. Olha só essa citação tirada de documentos da época. Ela resume perfeitamente a praticidade, até meio brutal, da vida na colônia. A necessidade de ter gente para trabalhar era muito maior do que qualquer julgamento moral. Ou seja, o degredado, que era visto como um problema em Portugal, aqui era simplesmente essencial. E não era só a mão de obra sem qualificação, não. Os degredados foram, na verdade, a base para a colônia sobreviver. Foram eles que construíram os fortes que protegiam o território, que consertavam os sapatos de todo mundo, que defendiam as fronteiras e que tiravam as riquezas das minas. Eles eram basicamente a engrenagem que fazia a colônia girar. Mas a história não para por aí na sobrevivência. A colônia acabou se tornando um lugar não só de trabalho forçado, mas de uma transformação muito profunda. O Brasil, de repente, se apresentou como uma oportunidade única de se reinventar. E essa ideia fica muito clara com um conceito da época: despir a pele velha. Era a crença de que, longe de Portugal, com a riqueza da terra e as novas oportunidades, uma pessoa podia literalmente se purificar. O estigma que vinha com eles nos navios podia ser deixado para trás. O pulo do gato aqui é que essa transformação levava gerações. O degredado chegava com a marca da vergonha, mas, com o seu trabalho, os filhos dele, que já nasciam livres desse estigma original, podiam subir na vida. Era uma espécie de redenção da família, transformando o estigma em uma nova identidade. E essa ascensão social podia chegar a níveis, assim, extraordinários. Alguns exilados não só despiram a pele velha, como trocaram ela por mantos de ouro e de poder. E o exemplo mais emblemático que a gente encontra nos documentos é o de João Paz. Imagina só, um degredado de Portugal, alguém que começou lá embaixo na escala social e chegou ao topo absoluto, se tornando o homem mais rico do seu tempo. E para a gente ter uma noção do tamanho desse sucesso, basta olhar para esse número: 10 mil escravos. 18 engenhos de açúcar. Uma fortuna que era quase impensável para qualquer pessoa na época e algo absolutamente surreal para alguém que começou a vida na colônia como um condenado. A história do João Paz mostra pra gente que o Brasil, que foi pensado para ser um lugar de punição, na prática virou uma terra de possibilidades gigantescas. Mas essa era de exílio e oportunidade não ia durar para sempre. Então essa prática que durou séculos, uma hora chegou ao fim. Com a independência do Brasil e a criação de novas leis, tipo o Código Criminal de 1830, a antiga pena de desterro foi finalmente abolida. O Brasil não era mais o depósito de Portugal, agora era uma nação soberana. Quando a gente olha para trás, o que a gente vê? Que o Brasil é o resultado desse transplante humano forçado. Uma nação construída não só por colonizadores que vieram por vontade própria, mas por uma gama enorme de pessoas que a sociedade portuguesa simplesmente via como descartáveis: vadios, heréticos, bruxas, ciganos, bígamos e até poetas. E essa citação, no fim das contas, resume tudo perfeitamente. A origem do Brasil é complexa. É uma história sobre como uma sociedade se formou a partir da exclusão, mas também sobre a capacidade incrível do ser humano de reconstruir a vida. E o que isso diz sobre o Brasil de hoje? Essa história toda dos degredados nos força a pensar quem são os excluídos e quem são os construtores na nossa sociedade agora.
Será que essa dinâmica de exclusão e reconstrução ainda molda o nosso mundo? Fica aí a reflexão. Toda essa análise que fizemos hoje foi baseada na pesquisa fundamental de Geraldo Pieroni.